Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 2/1 de 2018, o primeiro pregão do ano, 17 horas e 25 minutos. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, terça-feira, né, como ontem não teve pregão, iniciamos com Na Mira do Trader e depois seguimos com o Radar. Eu faço o convite a quem deseja receber o informe cenário que eu distribuo todos os dias pela manhã, perto ali do horário de abertura do pregão à vista, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, depende muito dos drivers do dia, de alguma coisa relevante que venha a acontecer, eu gosto de coletar e informar. Você colocando teu e-mail e teu nome aqui no site da Top Traders, que é toptraders.com.br, é mais um blog, né? Você se inscreve, dentro de alguns dias a minha equipe manda um informe a você, gratuitamente. E para a galera que frequenta o nosso espaço aqui no YouTube, você consegue assistir a aula online e aprender a gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É uma aula bacana, com qualidade digital de vídeo e som. E peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e, se gostar, deixe o seu like. Ok? Pessoal, começando como a gente tem feito aqui, vamos começar pelas criptomoedas, que estão bem voláteis, né? Agora nós temos no Cartesia algumas novas criptomoedas como IOTA, eventualmente a gente pode fazer o estudo. Hoje eu vou fazer Bitcoin e Bitcoin Cash. Cardano está se destacando muito também. E hoje um dia de alta generalizada, ok? Eu vou só confirmar aqui, só no coincap.io, para ver se está batendo, porque como teve final de semana, as criptomoedas voltaram, só para ver se está batendo aqui, tá certinho, ó. Então a gente vai lá no Cartesia e faz os estudos ali com base no que a gente está vendo aqui, ok? Então vamos lá, falando aí primeiro do Bitcoin, que aqui aparece para nós como 15.100 dólares, né? Vamos colocar ali na tela. Então, Bitcoin primeiro. Ali está, no Cartesia, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui está dia 2, então está com delay, eu estou vendo que ele está bem volátil. Mas está com delay aqui sim, ele está um pouco acima a cotação, mas a gente vê que o mercado está bem agitado, dá para fazer o estudo de qualquer forma. O Bitcoin, ele fez um movimento de queda muito forte, a gente pode considerar até que ele fez um rompimento falso de 18.353,40 aqui, ó. É 18.353,40. Ok? E um rompimento falso, ele sempre gera um movimento contrário forte, né? Ele foi até a região de 11.800 dólares e ele fez um movimento de repique. Aí a gente traçou FIBA entre esse topo e esse fundo, ele foi na retração 38.2, voltou a cair. E hoje, contrariando a expectativa de testar essa região de fundo de novo, ele deixou uma pinça de fundo acima desse nível aqui, né? Você vê que tanto dia 1º como hoje, as mínimas foram bem próximas aqui. Ontem 13.154 e hoje 13.163. Então isso daqui é um sinal de fundo, né? Tá rompendo médias aqui, então é uma situação... Eu gostaria de comprar mais baixo, eu não sou comprador nesses níveis, mas para quem está operando com sinal mais técnico, para uma venda mais rápida para giro, sim, é um setup. Eu prefiro esperar, ou eu prefiro ficar de fora, ou esperar uma queda mais brusca para comprar, ok? Mas isso daqui é um sinal de fundo, sim, é uma pinça, principalmente se ele mantiver essa inclinação. E falando do Bitcoin Cash, que está subindo 13% na região de 2.590, ele está um pouco acima na cartezinha porque tem um delay de 5 minutos, a gente vê que está bem agitado, né? Desse ponto
ele caiu um pouco, né? Aqui é real time e o cartezinho dele é de 5 minutos, né? Então a gente vê que tá bem agitado, mas subindo 13% também, estava subindo um pouco mais aqui no gráfico. Qual que foi o movimento? O movimento ancorado numa linha de tendência de alta e na média móvel de 21, ele subiu, voltou na média, que é um movimento que a gente esperava nos 2 mil dólares, ele deu uma compra aqui para vender nos 3 mil, então tinha um spread aqui de 1.000 dólares, quem comprou já realizou, e agora ele está namorando aqui a média de 21, uma situação que favorece a compra, só que eu não estou convencido de comprar nesse patamar. Eu gostaria de comprar, mas comprar se houver mais desconto, eu não sei se haverá. Mas tecnicamente é um setup de compra com stop aqui abaixo das mínimas do 2.389, 2.390. Eu nesses níveis ainda não me interessa, se houver mais uma queda sim, com mais desconto eu posso me interessar tanto pelo Bitcoin como pelo Bitcoin Cash. Ok? E agora a gente vai dar uma olhada ali nos gráficos, a gente vê que tem alta generalizada, a China fechou em alta, na Ásia também, em geral, né, Hong Kong e outros países. A Europa não, a gente vê que o índice FTSE fechou em baixa, a gente olha FTSE, DAX e CAC na França, todos em queda, só que os Estados Unidos estão em forte alta, destaque para a Nasdaq, testando máximo atrás de máximo ali, o mercado realmente muito forte. Então vamos fazer um estudo do mercado europeu e também da Nasdaq, para a gente dar uma olhada ali nas bolsas internacionais, ok? Então ali, pessoal, o movimento da Nasdaq para a gente não é nenhuma novidade, né? A gente vem comentando que teremos, claro, correções aí no caminho, sem dúvida nenhuma, mas o índice Nasdaq está operando dentro de um canal, né? Ou ele toca a linha inferior do canal e a partir dali ele reage, ou ele toca a média de 21 e reage, então sem novidades. Amanhã pode cair, pode corrigir, sem dúvida, né? Mas ele, dentro de um desenho, de um canal de alta, a tendência é que entre força compradora nas correções. Então, ele está bem perto aqui da máxima histórica, né? Então, pode sim ter alguma resistência, até um rompimento com retorno posterior, mas é uma movimentação predominantemente altista. Falando do índice FTSE de Londres, eu recebi acho que 2 e-mails de alunos aí perguntando por que ele estava descolado, né? A resposta, pessoal, são 2 respostas, uma de importância secundária e uma de importância primária, que é a principal. A secundária é que como os metais, o petróleo, as commodities em geral vêm de um movimento de alta firme e impactam as mineradoras que operam em Londres. Existem inúmeras, a Xstrata, a BHP, a Rio Tinto, entre outras. Então, uma razão secundária. A principal é o Brexit, né? Então, conforme as negociações avançaram, esse ponto era um ponto manjado, essa LTB. Desde aqui de baixo nós comentamos que havia aqui um suporte. E quando o índice FTSE fez essa movimentação, aqui por volta do dia 15, e veio na média de 21, foi um movimento perfeito, porque foi um mastro-bandeira, com a bandeira curta e tocando média de 21. Daí esse movimento foi simplesmente duplicado, né? Agora nós temos um sinal de topo. Então o sinal que nós temos no índice FTSE, ele é de topo, né? Existe um sinal de topo longe da média de 21 com provável teste dessa LTB aqui. É o que eu vejo aí no gráfico. Falando do índice DAX, que é um dos que eu mais olho na Alemanha, de Frankfurt, existe uma tendência de baixa de curtíssimo prazo. Hoje o mercado veio numa região de suporte, perdeu no intraday, mas deixou um martelo, que não me convence muito esse martelo no DAX, mas é um sinal de fundo, mas é um martelo vermelho com a média apontada para baixo, não me convence assim. Eu acredito ainda num predomínio de força vendedora no índice DAX no curtíssimo prazo para depois retomar a compra. E o índice CAC, que é na França, é o índice de Paris. Existe algo aqui que é interessante, porque nós temos um triângulo simétrico rompido para baixo. O rompimento foi... Vamos dar uma olhada aqui.
O rompimento foi dia 28. Quando o rompimento é falso, no dia seguinte, aqui no dia 29, geralmente já pula para dentro do triângulo, mas na verdade deu continuidade. Você vê que a mínima e a máxima foram mais baixas, e hoje também. Existe uma região de suporte perto aqui de 5.260 que foi perdida no intraday e aí o mercado voltou. E aqui existe um gap também, ó, deixado no mês de setembro. Então eu acredito na continuidade da alta, mas no curtíssimo prazo, na minha visão, a pressão vendedora ela deve prevalecer. É assim que eu enxergo as bolsas na Europa. Certo? Daí é isso. Eu vou até fechar aqui e a gente parte para os estudos do mercado interno. Ok? Então, maravilha. Aqui o Ibovespa, pessoal, eu comentava desde aqui de 71 mil pontos, né? Que era compra, né? Era compra nos 71 mil pontos, agora a gente está quase em 78, são 7 mil pontos, porque o mercado vinha de uma movimentação primária e secundária de alta. Quer dizer, no longo e no médio prazo, nós tínhamos um mercado sob domínio comprador. E esse movimento aqui eu enxergava clara e transparente como movimento de acumulação, que é aquele movimento lateral que perdurou do início até o dia 21 de dezembro, né? Quase 3 semanas. É aquele movimento que o comprador, o dinheiro esperto, ele entra de forma que ele não chama tanta atenção e depois dispara. Então você percebe que a gente teve uma valorização de 7 mil pontos de lá para cá. Com o rompimento de 75,075, e eu até comentava hoje de manhã, pessoal, o mercado está embalado, deve buscar aqui o 77,060 até com certa facilidade, buscou, rompeu, ele tinha uma resistência intermediária em 77,380, passou e está vindo buscar aqui máxima histórica. Agora, o que eu acho? Eu acho muito difícil, por exemplo, o mercado romper a máxima histórica e disparar. Eu até acho que vai romper, né? Mas eu imagino que nesse momento, já aqui nos 71 mil pontos, 72, 73, era compra generalizada, uma compra fácil, nós comentávamos aqui com bastante convicção. Comprar agora já é uma compra mais seletiva se houver a compra. Existem inclusive ativos que estão em pontos de realização de lucro. Então é aquele mercado mais complexo, existe uma distância expressiva em relação à média de 21, então é momento até de realizar lucro em posições na minha visão, de índice, de ações, e pensar até em algumas coisas na ponta vendedora, ok? Então, se a gente olhar o BOVA11 aqui, por exemplo, né, eu se tivesse BOVA11 venderia, colocaria o lucro no bolso. Porque o BOVA11, a média de 21 está no 72, ele está no 75. Né? Nós temos, por exemplo, uma região de resistência aqui no BOVA11, 74,82. A distância da média me chama bastante atenção. Eu acho que pode ter uma correção aguda ou uma correção no tempo, a gente nunca sabe. Depende muito dos drivers, mas eu acho muito difícil uma nova esticada. Então nós falamos em compra o tempo inteiro, né? Agora, na minha visão, não é uma compra clara, é momento, inclusive, de realizar lucro ou procurar compras muito técnicas em alguns ativos. Então, 75,41 está um momento mais complexo, de mais cautela. Aqui, 4,1, maravilha. Então, ele está, assim como o Ibovespa, entre duas resistências, longe da média. Eu, se tivesse BOVA11, venderia tudo a mercado. Ok? Falando sobre o dólar, nós temos aí o WDOG18. O dólar está numa movimentação ainda de contração entre a linha de tendência de alta e a de baixa desse possível triângulo aqui, né? E ele está simplesmente na linha de tendência de alta. Eu, particularmente, penso o seguinte: abaixo dessa linha aqui é venda no dólar, uma venda convicta, e principalmente abaixo de 3.294.500.
Só que assim, pessoal, a minha leitura mais técnica aqui, eu não sei se eu tô com a imaginação fértil aqui, mas eu tô vendo isso aqui, ó. Né? Será que isso daqui é uma figura simétrica, né? Se for simétrica, vai jogar o dólar para cima. Aí você pega o Ibovespa, tá longe de média, né? Então aí a gente fica ali pensando, né? Será que isso daqui é um ombro, cabeça, ombro invertido? Né? A cabeça é formada por um outro ombro, cabeça, ombro menor, que foi acionado e foi no alvo, que seria isso aqui, ó. O ombro, cabeça menor seria mais ou menos isso, ó. Né? Ele foi acionado, inclusive jogou no alvo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Né? Geralmente figuras menores que depois são replicadas maiores, elas são acionadas. Aí seria uma região de consolidação do primeiro ombro e o segundo estaria no início, mas pela época do ano, uma época que muita gente entra, muita gente sai, poderia ter um movimento mais linear. Então é dessa forma que eu vejo o dólar aqui. No caso do índice, eu vejo também um mercado bem esticado, né? Nós falamos em compra aqui desde 72 mil pontos, ele estourou um triângulo e veio na base do triângulo aqui. Numa das bases dele do início, que é 75.540, havia 75.420, quase lá. É uma distância muito grande em relação à média, tá? 3 mil pontos acima da média de 21. Então, é uma situação que já requer cautela e sugere realização de lucros ou até uma operação short aí, com uma possível formação de topo, né? O mercado tem subido ladeira, baseado na média de 30. Então, eu coloquei um gráfico de 60 minutos que pode ajudar em alguma coisa aqui, porque teve um gap fechado hoje. Estava aqui na região de 77,275 e tem uma resistência 78,075 que rompeu. E uma outra região de enrosco aqui que vai justamente no 78,530 por ali. Está distante também nos 60 minutos da média de 21, assim como está distante, no caso, no 30 minutos também. Então eu vejo... Eu não vejo como uma situação de compra mais. Eu acho que a compra passou e é lucro no bolso. Ok, pessoal, então falamos das bolsas internacionais, falamos das criptomoedas, dólar, índice, BOVA11. Agora eu vou fazer aqui os pedidos de Ibovespa, sempre 5 ações. Privilegiando o pessoal que pede ali no YouTube. Essa ação nem sei que ação é. O pessoal pede cada ativo aqui. Na verdade não é nenhuma crítica, eu acho curioso porque eu nunca vi o papel. Sierra Brasil, vamos lá. Então a Sierra Brasil, pelo que eu estou vendo aqui, é um ativo com baixa liquidez, hoje movimentou 399 mil. Veio de uma movimentação de alta, isso daqui é uma típica distribuição de preços, fica de lado depois desaba. E deu um sinal aqui de fundo duplo e está rompendo as médias aqui. Mas enfim, pessoal, ativo de baixa liquidez eu já arrisco do meu radar. Ele vem de topos e fundos descendentes, então eu não vejo uma situação interessante na ação. Ainda mais se tiver correção, vai ter muita coisa boa para comprar, mas assim, para não dizer que eu não estudei o ativo e que não teve isonomia aqui, de repente esse ativo pode estar desenhando uma espécie de triângulo aqui, mas passa longe dos meus critérios, do meu radar. Ok? É isso que eu vejo para a Sierra Brasil. Eu pego ativo com candle pequeno. Aí pouco volume é complicado. Aí falando de Camil, que já tem aí nos pedidos do pessoal há um bom tempo. Estava na lista aqui. A Camil é uma boa empresa, né, de alimentos. Eu inclusive compro produtos da Camil para minha casa, inclusive, são produtos bons. Isso não impede a ação de cair, porque se o mercado achar que ela está cara, o mercado arrebenta com papel. Então ela veio de 8,90 para 7,30. Tecnicamente aqui, pessoal, nós tivemos um pivô de alta, né, em Camil. Aqui era um fundo. Né? Aqui era um topo. Né? E aqui era um fundo mais baixo que o anterior. E ao romper o 7,80, nós tivemos um pivô. Só que aquela história, como é um gráfico com pouco histórico,
ele não é tão confiável assim. Só que o rompimento foi falso, né? Chegou a bater 7,83 e agora está voltando, testando as médias aqui como suporte. Eu vejo, se o mercado como um todo corrigir e ela estiver descontada, eu vejo como oportunidade tanto ela descontada, buscando algum suporte, aqui o 7,62, por exemplo, ou até um pouco abaixo, ou caso ela se mantenha acima de 7,80, ainda indicando que o pivô é válido. Ok? Então é uma ação que eu vejo numa situação gráfica interessante, sim. Está, inclusive, no meu radar. Eu não tenho na carteira, mas é um dos ativos que está no meu radar. Falando de Fleury, que o pessoal pediu também. Aquelas velhas ações de guarda, né? FLRY3. É aquele tipo de ativo que eu bato palmas para a galera que compra. Mas assim, tem um momento de comprar. Sabe o que acontece, pessoal? Contando uma história sem delongas, aquelas histórias com toda a sinceridade que eu falo para vocês. Se eu tiver que fazer um estudo puramente técnico na Fleury, eu vou dizer para você o seguinte, ó. Tem um ponto aqui, que é o 31,48. Eu vou marcar ele aqui no gráfico para você. Imagina que eu trabalhe numa sala lá de uma corretora, vou fazer aqueles estudos mecânicos, sem comprometimento, aquela história toda que vocês já sabem, né? Não todas, né? Algumas salas, algumas são muito boas, inclusive eu acompanho. Mas aquela salinha para, pessoal, aqui é o 31,48, aí tem um suporte, blá, aquele monte de bobagem e a ação está em tendência de alta. Isso é muito subjetivo, por quê? Ela tem, na verdade, uma figura simétrica que joga a ação em 31,48. Só que está longe da média. A compra boa era nos 25. Então, falar em compra agora é uma situação que soa... não é bacana com o investidor pessoa, porque não tem sentido você comprar o ativo aqui, tudo bem, ela tem o objetivo, mas está longe da média. Você fala, tá bom, mas o que eu faria com a ação? Compraria caso ela volte aqui nos 28, onde está a média de 21, e onde tem esses dois suportes aqui de agosto e de setembro. Só que quando chegar aqui, talvez o mercado esteja falando em venda. Aí você acaba não comprando. E quando esse tipo de ativo está aqui embaixo, por exemplo, você não quer comprar Fleury, você quer comprar ação de siderurgia, você quer comprar Vale, porque você sabe que a volatilidade histórica dessas ações é maior. Então é difícil pegar o timing, a pessoa tem que seguir o ativo e estar convicta que ela vai comprar a Fleury, a Camil, a RADL, a M. Dias Branco, a Ambev, porque no momento que essas ações não compram, o investidor acaba alocando numa ação mais volátil, porque ele quer mais retorno, ele acaba alocando numa ação de varejo. Mas falando tecnicamente é o seguinte, eu compraria, não vou comprar, não está no meu radar, mas somente se ela retornasse até essa região de suporte onde está a média de 21. Isso é estratégia, é uma linguagem leal direta de trader para trader. Ela não é subjetiva, ela acaba sendo útil e te dá um horizonte, ok? Então essa que é a visão de um trader, o camarada que abre a boleta, ele vai lá e ele precisa ter estratégia para operar. Porque um estudo é muito diferente de uma estratégia operacional propriamente dita. Aí falando de Bombril, essa daqui fazia tempo que eu não via também. Eu operei esse papel há muito tempo já. A gente tinha uma galera que se comunicava, na época eu fazia, pessoal, uns encontros entre traders no Ibirapuera, em Moema, aqui em São Paulo. Um monte de gente operava Bombril. É uma ação extremamente limitada à liquidez, né? Você vê, por exemplo, hoje R$32 mil, né? Então... ela faz um movimento aqui típico do papel, que é um movimento lateral, então não vejo nada, sei lá, de repente você estuda os fundamentos, segue a ação, é aquela ação para alocar um capital reduzido, de repente ela explode, como fez aqui, né, dos 3 até os 6, e aí você está dentro, mas com capital reduzido, mas nesse momento não tem nenhum sinal, por exemplo, de uma explosão ou alguma coisa do gênero. Dá para desenhar nela aqui um triângulo, que é um desenho comum a várias ações nesse momento, então... Para não ficar em cima do muro ali, eu vejo um triângulo em Bombril. Já operei bastante. Era um papel interessante. Ele tinha essa ação, tinha algumas ações assim que eram... Mas é aquela história, é operar com pouco papel. Nesse caso, não é exatamente ali um investimento, é mais aquele trade que você faz com uma parte de um lucro bacana numa operação no índice, no dólar, e deixa lá. E assim, pessoal, se romper aqui essa LTB, seria um sinal de entrada, mas com capital
um pouco menor, porque a própria entrada e a exposição que você faz já é manejo de risco. Então, às vezes, o investidor está muito preocupado com stop, mas ele manejar o risco antes da operação, às vezes, é mais importante que o stop. Ok? E aí eu vou falar de Fibria para encerrar as ações pedidas do YouTube. E uma outra coisa, pessoal, quando eu falo de um ativo aqui, a operação é secundária, se prenda ao conhecimento. Porque a operação é momento, o conhecimento fica para sempre com você. Então, é muito mais importante do que a operação. Fibria, ela tem feito topos e fundos ascendentes baseados nessa linha de tendência de alta que eu tenho aqui pontilhada. Novamente, ela veio nessa linha de tendência. E assim, ela costuma, claro, ela é uma ação de fluxo, é uma ação que anda com dólar e tal. Se o dólar realmente fizer um movimento altista, sendo ela uma exportadora, pode ser um driver positivo para o papel. Nem sempre o é uma possibilidade. Agora, sendo bem claro, geralmente eu compro o movimento no início. Como essa ação é capciosa, como diria o poeta, eu compraria, nesse caso, algo que não é comum da minha metodologia, mas esse tipo de ativo mais técnico, mais manhoso, eu operaria por rompimento. Então eu poderia deixar até uma ordem start, se fosse o caso, alguma coisa nesse sentido, ou se você tem um operador, deixaria instrução com o operador, e se ela romper e fechar, aí a ordem start já não é válida, teria que ser manual mesmo, ou deixar uma instrução. Ela teria que romper e fechar acima de 49,71, porque ela deixaria esses fundos para trás e faria um pivô de alta. E faria, por que não, também, talvez aqui um triângulo ascendente, aqui considerando esses dois topos, alguma coisa mais ou menos por aí. Eu compraria, nesse caso, o rompimento, fechamento acima de 49,71, daí teria que ser no final do pregão. Você poderia comprar no after ou ali perto do leilão, alguma coisa nesse sentido. Certo? Agora vamos fazer os ativos fixos, que é a parte do programa que tem mais audiência, mais do que o índice e o dólar, inclusive. O pessoal gosta bastante ali dos estudos dos ativos fixos. Então vamos lá. Então BBS3. BBS3, pessoal, sem falsa modéstia aqui, a ação está 32,86, a gente está falando de compra desde os 30. Então a gente está aí com 10% de acerto na ação. É uma ação que se movimenta pouco, 10% em Banco do Brasil é muita coisa. E a gente falou em compra quando todo mundo falava em venda. O que eu enxerguei aqui? Um ombro, cabeça, ombro, uma LTA respeitada e a formação de um triângulo. Agora ela está se aproximando de uma resistência, vamos ver, né? 32,91, tem uma outra nos 33,16. Um movimento de correção para mim não seria surpresa, né? Para tomar fôlego e continuar o movimento de topos e fundos ascendentes. Mas correções, no caso, que eu até acho muito possível acontecer e seriam sinônimo de oportunidade. E falando de YouTube eu estou falando em compra desde os 40,50, porque consolidação, acumulação com alto volume. Quando tocava a região de fundo você tinha picos de volume, aí simplesmente rompeu a LTB e virou as médias para cima. E essa LTB em conjunto com essa região de fundos forma um triângulo descendente que eu tenho explicado há um tempão. Isso daqui é uma barra elefante, geralmente ela é replicada, está sendo replicada já, tem mais algum espaço para subir, mas encontra resistência no 46,64. Qualquer correção, até se for aqui nos 42,90, 42,50 seriam oportunidades, mas o ativo está bem forte. E falando de BBDC4, que a gente vem falando em compra já desde aqui dos R$31, R$31,50, porque ombro, cabeça, ombro invertido, consolidação de fundo, acumulação, picos de volume nos dias que respeitava a região de fundo, cruzou as médias para cima, rompeu a LTB, triângulo simétrico acionado. Também está encontrando aqui região de alguma resistência. Caso nós tenhamos queda, sinônimo de oportunidade, seja ela uma queda lateral ou uma queda mais aguda. Se eu tivesse ações de banco, o que eu faria? Venderia uma boa parte, talvez uns 60%, 70% ou, dependendo do ativo, até tudo. Sendo bem sincero, pessoal, eu esperaria uma correção para entrar de novo. Nós podemos tomar como base aqui o 33
e 90 e tem esse gap aqui aberto. Se ele continuar aberto, vai ser um gap de fuga. Pela distância da média de 21, eu colocaria a maior parte do lucro no bolso. Isso eu, Wagner. E aí, falando de Petrobras, nós comentávamos também, né, que a Petrobras deveria fazer um movimento de alta, porque ela veio numa região de forte suporte, respeitou, inverteu as médias e que ela teria 15,87, 16,23 e 16,43 como alvo. Respeitando uma estratégia prévia, eu colocaria o lucro no bolso, porque o nosso alvo, a Petrobras, era 16,43. Ela atingiu, eu venderia o ativo. Poxa, professor, mas está em tendência de alta, as médias estão cruzadas para cima, mas plano é plano. Se eu planejei em vender entre 16,43 e 16,50, é interessante que eu venda até para que eu me discipline, mesmo porque ela está um pouco distante da média de 21. Então eu colocaria o meu lucro no bolso, isso Wagner, opinião pessoal. Ok? E aí, para finalizar, Vale 3. O que eu, Wagner, faria na Vale 3? Pessoal, a mesma coisa. Colocaria o lucro no bolso. Nós falamos em compra no 32, depois falamos em compra nesse fundo, né, que como pagou dividendos, o número muda, mas ajustado seria 34,60, e que nós tínhamos um pivô de alta. Vamos só fazer um exercício aqui para terminar, ver se esse pivô foi cumprido, o que aconteceu aqui. Então eu pego aqui de ponta a ponta, para finalizar aqui com chave de ouro. Uma técnica simples aqui de trade. Então esse ponto foi 31,65 e esse aqui foi 37,06. Tá praticamente, tá por 1 centavo aqui, não tem problema. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ponto aqui de Fibonacci e simplesmente vou trazer aqui na correção e vou soltar. A partir do momento que eu solto, já atingiu 100%. A partir do momento que atinge 100%, que era ali a região de R$40, eu já venderia. A ação está 41,74, pela minha técnica, pelo meu modus operandi, eu colocaria o lucro no bolso na Vale e venderia a posição completa. Ok? Se a gente olhar pelo gráfico semanal, ela está numa região de resistência, perto aqui de alguns topos, mas nada gritante também. Enfim, eu colocaria o lucro no bolso porque eu acho que, para quem falou em compra em 32, depois reforçou em 34, a 42 faria sentido porque ela está longe da média de 21. Então é a minha opinião, eu venderia a posição por completo, ok? E colocaria o lucro no bolso da posição completa. Certo? Pessoal, então é isso aí. Aqui no YouTube, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso à informação. Deixa aí o seu like. Vamos ver se o canal, se a gente atinge aí até o fim desse semestre 5.000 inscritos. É um público bem engajado aqui, participa de tudo que a gente faz. Assista a aula gratuita, comece o ano aí estudando e seguimos juntos, pessoal. Que a gente possa fazer um ano excelente, com ótimas operações, investimentos e boa orientação. Um forte abraço, um bom ano a todos e seguimos juntos. Valeu!